que é Ads, campanhas de distribuição de conteúdo, criação na prática. Vamos lá, meu povo, é o seguinte, agora que provavelmente você já viu as aulas anteriores a essa, se você não viu as aulas anteriores a essa, já te peço aqui de antemão, tô falando muito bonito, de antemão, já te peço de antemão que você veja as aulas anteriores sobre campanhas de distribuição de conteúdo pra gente conseguir estabelecer uma comunicação aqui, que senão você vai chegar na minha aula e vai dizer assim, nossa, não entendi nada e a culpa é do Pedro e a culpa é sua que não seguiu o caminho natural das coisas e foi ver as aulas anteriores, tá bom? Então, o que a gente já viu até aqui? A gente viu basicamente a importância das campanhas de distribuição de conteúdo, te indiquei que você visse a nossa live número 99, que é a live onde eu expliquei tudo sobre estratégias de distribuição de conteúdo. Depois disso, você deu uma olhadinha nos objetivos de campanha de distribuição de conteúdo. Depois falamos de hierarquia e, por último e não menos importante, a gente falou sobre quando dividir e quando não dividir os nossos anúncios em diferentes campanhas. Beleza? Por que eu te expliquei tudo isso antes de entrar na aula de criação na prática? Pelo seguinte motivo, eu comecei a gravar esses conteúdos de distribuição de conteúdo fazendo uma aula de criação na prática. Aí eu fui lá, fiz a aula de criação na prática, gravei a aula, ficou com 50 minutos, ficou uma aula muito boa. Só que o que acontece? Criação na prática, ela vai variar de tráfego para tráfego, de conta para conta. Tu que está me assistindo aí agora, pô, você não tem os mesmos conteúdos que eu tenho. Você não tem os mesmos objetivos de campanha que eu tenho. Às vezes o foco do teu conteúdo é distribuir vídeos no Instagram. Às vezes o foco do teu conteúdo é distribuir vídeos mais longos no Facebook. Às vezes o foco do teu conteúdo é divulgar seus conteúdos em formatos de frase. Às vezes tu tem R$50 por dia para gastar, às vezes tu tem 50 por semana e às vezes tu tem 50 por mês. Então, a depender da tua situação, no que diz respeito ao tipo de conteúdo que tu produz, a frequência que tu produz, à quantidade de verba que tu tem, tu vai adotar uma diferente estratégia. E aí a criação na prática ela vai ser diferente de uma estratégia X para uma estratégia Y para uma estratégia Z. Então, por que eu te indiquei que você visse a live 99? Por que eu te dei a aula de hierarquia? Por que eu te dei a aula de objetivos? E por que eu te dei a aula de diferentes, juntar ou não juntar os anúncios numa mesma campanha ou em campanhas separadas? Para que, mesmo que eu fizesse a criação na prática das minhas próprias campanhas, na hora que tu for criar as tuas campanhas de distribuição de conteúdo, tu saiba o que fazer. Por quê? Porque tu não virou um papagaio que está simplesmente apertando a mesma sequência de botões que o Pedro aperta. Não, você é uma pessoa pensante que entendeu os conceitos e vai conseguir reproduzir isso na hora de criar suas campanhas. Tá, Pedro, mas por que mesmo assim então a gente tem aula de criação na prática? Porque não faz sentido eu te explicar todo o processo e não te mostrar te explicar todas as etapas do processo e não colocar esse processo em ação na hora de criar as nossas campanhas, tá bom? Então é o seguinte, o que a gente vai distribuir aqui de conteúdo? Vamos começar pelo começo, né? Para a gente definir o objetivo da nossa campanha, se vai ser uma campanha de envolvimento, se vai ser uma campanha de visualização de vídeo, se vai ser uma campanha para jogar as pessoas para o meu perfil comercial do Instagram, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o tipo de postagem que eu estou fazendo. Vou divulgar um vídeo, vou divulgar uma imagem, vou divulgar um carrossel, o que eu vou divulgar de conteúdo? E o que eu vou divulgar vai ser esse conteúdo aqui, até já fiz o download dele no meu computador. Ó. São algumas imagens que meu designer fez para mim no passado. Acho que tá dando para ver, né? São umas imagens que meu designer fez para mim no passado, que são imagens assim que ele tirou dos conteúdos da minha aula. Então tem essa aqui, faça o seu tráfego de graça por 1 mês. E aí não tem ninguém lá na volta do cara, quase ninguém. Sou da comunidade Sobral, muita gente. Não seja uma mamãe me esfria a sopa. Estamos a 0 dias sem fazer testes. O pixel do Facebook, ela adquiriu o e-book, Zuki, tá liberado remarketing. Não duvide do óbvio, público ruim, lookalike ruim. E a melhor hora para vender é o Zuckerberg vindo dos céus falando para a pessoa que a melhor hora para vender é naquele momento. Então o meu designer ele tirou isso daqui das minhas aulas e o único post que eu fiz, na verdade foram 2, os únicos 2 posts que eu fiz desses conteúdos aqui foram esses 2 últimos. Por quê? Porque esses conteúdos aqui, eles exigem que eu faça uma copy. Esse post aqui, ele não tem muito sentido se ele não tiver uma copy, um textinho, uma descrição legal. E eu tava morrendo de preguiça de fazer as copies.
Essa que é a grande verdade. Mas aí o que eu fiz? Para gravar essa aula aqui, abri um documento de Word aqui e escrevi as copies. Então, ó, qual que é o melhor momento para eu começar a anunciar na internet? Aí fiz uma copyzinha para aquele post. Fiz uma outra copyzinha para o post dos testes. Então, para cada um desses posts aqui, eu fui criando uma determinada copy para eu poder anunciá-los, tá? Já vou adiantar aqui para vocês um erro que aconteceu na minha última aula, porque eu acho que eu falei que essa é a terceira vez que eu tô gravando essa aula. A primeira vez eu gravei a aula completa, né? Gravei a aula comecei a parada os conteúdos de distribuição de conteúdo fazendo a aula de criação na prática e senti que não deu certo. Depois, aí eu gravei os conteúdos te indicando ver a Live 99, o conteúdo sobre hierarquia, o conteúdo sobre objetivos e o conteúdo sobre estruturação de anúncios na mesma campanha ou em campanhas separadas. Depois que eu gravei essas aulas, eu gravei uma aula de criação na prática, onde eu impulsionei esses posts aqui, esses posts em carrossel. Qual que foi o problema de impulsionar esses posts em carrossel aqui, que eu gosto muito deles? O problema é que esse tamanho de post aqui deu erro, tá? Esse tamanho de post aqui não é um post quadrado, ele é um post meio retangular, ele é o 4x5. Quando eu impulsionei os posts de carrossel 4x5 no Instagram, eles ficaram cortados. Então, assim, o Instagram cortou algum desses posts aqui e aí ficou tudo muito bugado, tá? Então, os posts ficaram cortados, as imagens ficaram cortadas. Como que eu vou resolver isso? Já pedi para o meu designer, na próxima vez que ele criar os posts de carrossel, ele ficar dentro do formato quadrado, porque aí eu consigo impulsionar sem que o Facebook corte o meu post no meio. Talvez tenha uma maneira de fazer com que esses posts não sejam cortados? Talvez tenha, tá? Como que eu vou fazer para descobrir isso? Ao terminar de gravar a aula e ao descobrir que os posts ficaram cortados, eu fiz essa pergunta lá na comunidade de Sobral, tipo, faz 5 minutos que eu fiz a pergunta lá, e aí vou aguardar as respostas da galera. Então, assim como tu que tá aí do outro lado, eu não sou, meu Deus do céu, o deus do tráfego, o Jedi que sabe todas as informações. Não, tem coisa que eu não sei. Por quê? Porque eu nunca tinha feito uma campanha de carrossel com post 4x5. E aí eu me deparei com um problema, dei uma procurada na solução, não encontrei, perguntei na comunidade de Sobral e eu tenho certeza que eu vou receber essa resposta. Então, quando você tiver uma dúvida, até, vi a aula do Pedro, fui implementar um negócio e não consegui implementar o negócio. Cara, vai lá na comunidade de Sobral, manda sua dúvida e eu tenho mais do que certeza que a galera vai te ajudar e você vai obter a resposta que você está buscando. E às vezes a resposta que você está buscando é, cara, não tem como mesmo fazer impulsionamento desse tipo de post. E pronto, acabou, você vai para a próxima, tá? Mas enquanto eu ainda não resolvo esse problema, para você não ficar sem essa aula, eu pensei assim, eu vou impulsionar algum outro tipo de post. Aí eu pensei assim, cara, será que eu impulsiono as hashtags? Aí a hashtag não faz muito sentido eu impulsionar a hashtag, porque só vai entender quem tava nessa aula, sabe? A hashtag é o máximo, mas ela é uma piada muito interna. Aí eu tava olhando meus posts, aí, cadê? Daqui a pouco eu me deparei com esse, que é o post do Não Seja Mamãe Me Esfria Sopa. Eu pensei, qualquer pessoa poderia se beneficiar desse post aqui se eu tivesse uma copyzinha. Aí eu pensei, é esse tipo de post aqui que eu vou impulsionar, tá? Então, peraí que eu abri aqui meu gerenciador sem querer. O objetivo da nossa campanha vai ser uma campanha de envolvimento, porque eu não vou divulgar nenhum vídeo. Eu vou divulgar uma campanha para distribuir esses posts em imagem, tá? E eu sempre fui muito reticente com campanhas de imagem, porque assim, a maioria das pessoas vai lá e distribui campanhas de imagem que é umas frases aleatórias, entendeu? Pega, tipo assim, uma frase legal do Albert Einstein e divulga essa frase. Não tem autoralidade na parada, sabe? Não tem a sua cara. Não é um post que representa você. Eu acho que sempre que a gente vai distribuir conteúdo, a gente tem que pensar muito nisso. Tipo, de selecionar a publicação que nos representa. E aí, quando tu tá divulgando quando tu tá distribuindo um conteúdo que te representa, essa é uma distribuição de conteúdo que realmente tem resultado. E não só ficar distribuindo um conteúdo vazio porque falaram que eu tenho que fazer campanhas de distribuição de conteúdo. Não, você tem que fazer campanhas de distribuição de conteúdo de bons conteúdos. Conteúdos que te representem, que mostrem no que você acredita, que gerem valor, que gerem relacionamento e que gerem audiência, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de conteúdo, são esses os 4 pontos que a gente tem que ter na nossa estratégia. O conteúdo ele tem que gerar audiência, então tem que ser uma coisa que as pessoas queiram consumir, ele tem que gerar valor, ou seja,
tem que fazer a pessoa sair de um ponto A e ir até um ponto B, não pode ser tipo assim, ai, que legal esse post, isso não gera valor para ninguém. Ele tem que gerar cultura, que é basicamente mostrar para as pessoas o modo que você vê o mundo. Então, pô, quando eu vim aqui e divulgo o post do Estamos a 0 dias sem fazer testes e eu trago para minha audiência a minha visão sobre cada centavo investido é um teste, isso é minha maneira de ver o mundo, isso é geração de cultura. E por último e não menos importante, relacionamento. E aí aqui entra... O típico post que não gera relacionamento é o post que qualquer pessoa poderia fazer. Tá? Qualquer pessoa poderia fazer. Isso daqui não é qualquer pessoa que poderia fazer. Isso aqui gera relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque tem a minha cara, tem a cara da minha marca. Tá? Então, vamos utilizar o objetivo de envolvimento. Tá? Vou gastar uma verba pequena nessa campanha aqui. Por quê? Porque eu não quero gastar muito. Não tenho a necessidade de gastar muito dinheiro. Então, vou utilizar uma verba de R$30 por dia. Então, o objetivo é envolvimento, a minha verba é de R$30 por dia e a minha hierarquia vai ser muito semelhante à hierarquia que a gente definiu quando a gente estava dando aula sobre hierarquia. Eu defini uma hierarquia para uma campanha de vídeo, uma hierarquia para uma campanha de envolvimento, uma hierarquia para uma campanha de tráfego para o site. E a minha hierarquia aqui vai ser a seguinte, eu vou utilizar basicamente a mesma hierarquia que eu coloquei lá na aula anterior de hierarquia, só que eu vou colocar aqui o público do interesse muito louco. Por quê? Porque eu adoro esse público de interesse. Se eu não me engano, na aula anterior a gente tinha colocado aqui tipo lookalike 1%, do view vídeo 75%, 30 dias. Tá? Mas eu não quero, eu vou colocar aqui um público de interesse. Então, interesse muito louco. Vou botar muito louco. Muito louco. Beleza? E aí, os meus anúncios, o que eu vou fazer? Aí a gente... Então, olha só, aqui estão todas as decisões, eu estou tomando agora na tua frente as decisões que eu te ensinei a tomar nas aulas anteriores. Pô, definir o meu objetivo baseado no quê? Baseado no meu tipo de postagem que eu vou divulgar. Pô, a minha verba é uma coisa que eu tenho que definir com base na minha própria estratégia. Eu não tenho a sua conta bancária, você não tem a minha conta bancária e eu estou gastando hoje R$30 por dia e eu tenho a consciência de que isso pode mudar. É aquele negócio sem noia, a hierarquia. Pô, eu não tenho certeza que essa aqui é a melhor hierarquia do mundo. Talvez eu devesse colocar aqui pessoas que viram meus vídeos 75% nos últimos 60 dias. Mas não, eu vou sem nó, eu vou colocar essa hierarquia e depois eu vou testando. E os anúncios eu vou colocar todos numa mesma campanha. Por quê? Porque eu tenho pouca verba, não faço questão de ter controle do gasto em cada um dos anúncios. E eu estou buscando mais resultado. Então, quando eu coloco todos os anúncios numa mesma campanha, o que acontece? Eu perco o controle de ter... Eu perco aquele controle de vou gastar tanto nesse anúncio, tanto nesse anúncio, tanto nesse anúncio, tanto nesse anúncio, tanto nesse anúncio. Eu perco esse controle, só que eu consigo usar menos verba. Por que eu consigo usar menos verba? Porque vamos dizer que eu vou divulgar 4 anúncios. Se eu for divulgar 4 anúncios em campanhas separadas, eu vou ter uma campanha para o anúncio 1, uma campanha para o anúncio 2. Eu vou ter aqui, ó, campanha 1, campanha 2 do anúncio 2, campanha 3, campanha 4. Então, essa aqui é a 3, essa aqui é a campanha 4 e essa aqui é a campanha 2. E o que acontece? Eu tenho que gastar no mínimo R$5 por dia em cada conjunto de anúncio. Por quê? Porque é o que o Facebook exige. Então aqui, ó, só aqui eu vou ter que gastar R$20. Somando com essa daqui, vou ter que gastar 40. Somando com as outras duas, vou ter que gastar 80. Então o mínimo que eu vou ter que gastar aqui é R$80 por dia para rodar 4 campanhas. E eu quero gastar R$30 por dia. Então a minha verba tá me dizendo que eu não posso ter tantas campanhas assim. Então eu vou ter uma única campanha. Por quê? Porque eu não faço questão de ter controle de gasto em cada um dos anúncios e eu quero resultado, eu quero envolvimento. Não me importa que a pessoa se envolva mais com a foto A ou com a imagem A ou com a imagem B. Beleza? E aí, quando a gente vai fazer a nossa... Quando a gente for criar a nossa campanha, a gente já vai entrar no gerenciador para isso. Quando a gente entra no gerenciador para criar a nossa campanha e a gente vai selecionar o nosso anúncio, o Facebook sempre nos dá 2 opções. Você pode usar uma publicação existente
ou você pode criar um novo anúncio. Tá? O que é usar uma publicação existente? É eu ir lá no Facebook e falar para o Facebook, patrocina essa publicação aqui. E aí ele vai usar uma publicação que já existe no meu Instagram ou no meu Facebook e vai patrocinar essa publicação. Agora, o que é a opção do... Peraí que eu me perdi. Tá aqui. O que é a opção de criar um novo anúncio? É quando eu dou para o Facebook os ativos, a imagem, a descrição, e ele cria um novo anúncio para mim que não necessariamente está publicado na minha página. Então assim, ó, essa foto aqui, ó, neste momento, isso aqui nunca foi publicado no meu Instagram. Nunca publiquei isso aqui no meu Instagram, nunca publiquei isso aqui no meu Facebook. Só que eu vou fazer uma campanha para essa imagem aqui. Ela vai continuar não publicada no meu Instagram e não publicada no meu Facebook. Só que ela vai aparecer para as pessoas em formato de anúncio. Pedro, qual que é o melhor? Não tem melhor, vai depender da sua situação. Vai depender se você tem um negócio postado lá na sua página ou se você não tem um negócio postado na sua página. Imagina comigo. Eu quero testar um vídeo e quero testar o mesmo vídeo com 5 descrições diferentes. Imagina se só tivesse a opção da publicação existente. Pô, você teria que publicar o mesmo vídeo 5 vezes no seu Instagram, cada um com uma descrição diferente para fazer o teste. Não faz sentido, por isso que o Facebook tem a opção de criar um anúncio, de criar o que eles chamam de Dark Post. Dark Post é um post que não está no seu feed, não está disponível para todo mundo entrar ali no seu feed do Facebook ou do Instagram e ver esse post, só que ainda assim ele está rolando como patrocinado na internet, beleza? Então, peraí que apareceu essa barra aqui embaixo, eu não quero ela aqui, deu. Então, nós vamos agora criar a nossa campanha de envolvimento. E aí, qual que vai ser o processo aqui? Só para tu entender no bloco de notas o que a gente vai implementar lá dentro do Facebook. O que a gente vai implementar vai ser o do gerenciador de anúncios. O que a gente vai implementar vai ser o seguinte, eu vou criar minha campanha de envolvimento e aí eu vou criar o meu conjunto de anúncio 1, que é esse cara aqui, o envolvimento 60 dias. E aí dentro dele eu vou colocar 4 anúncios. Vou colocar o AD1, o AD2, o AD3 e o AD4. Eu vou fazer exatamente nessa ordem. Eu vou criar a campanha, vou criar o conjunto de anúncio e vou criar cada um desses caras aqui. E eu vou colocar o nome deles de subido. Ai, Pedro, mas o subido não funciona mais, o subido. Cara, eu sempre faço assim. Pode ser um apego emocional? Pode. Pode ser uma romantização que eu tenho com as minhas campanhas? Pode. Mas sempre que eu faço desse jeito, o negócio dá certo. Então não vamos ficar discutindo e vamos fazer o subido para honrar a nossa camiseta. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Vou criar minha campanha de envolvimento, vou criar o meu grupo de anúncio e vou criar todos os anúncios dentro desse grupo de anúncio com o nome subido. Esse é o primeiro passo. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse conjunto de anúncio aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar ele para conjunto de anúncio 2. Então vou mudar ele para o cadastrar nas minhas aulas. Deixa eu pintar aqui para a gente ficar mais visual. Então, vou mudar ele para o conjunto de anúncio 2 e eu vou entrar nos anúncios e vou apagar o nome subido, porque o nome subido são só para os primeiros que foram subidos, entendeu? E aí, depois disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar o conjunto de anúncio 2, vou criar o meu conjunto de anúncio 3. E agora, quando eu criar o conjunto de anúncio 3, eu não preciso mudar o nome de ninguém, porque eu já excluí o nome subido. E aí eu vou pegar o meu conjunto de anúncio 3, vou duplicar para o conjunto de anúncio 4, que é o interesses muito louco. E aí a minha campanha vai estar pronta para rodar bonitinha, para fazer os envolvimentos crescerem. Beleza? Então, é basicamente isso daqui que a gente vai implementar, onde? No nosso querido gerenciador de anúncios, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou apertar aqui o botãozinho de criar, tá? Já vou adiantar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse dando essa aula, o que eu faria aqui para criar essa campanha? Eu pegaria uma campanha que eu já tenho existente, que é a minha campanha mais semelhante a essa estrutura aqui que eu quero montar, duplicaria essa campanha e faria as alterações necessárias. Tá? Como assim, Pedro? Por exemplo, eu tenho a minha campanha aqui, ó, distribuição vídeos bolados. Essa campanha aqui tem uma estrutura que eu consigo facilmente, a partir dessa estrutura aqui,
fazer modificações e chegar nessa estrutura aqui. Eu consigo fazer isso mais fácil do que criar do zero. Então é mais fácil eu pegar essa campanha aqui, duplicar ela, fazer as alterações para chegar nisso daqui do que criar isso daqui do zero. Pedro, então por que tu vai criar do zero? Porque para saber fazer isso, para conseguir identificar que, é mais fácil eu selecionar essa daqui, duplicar, fazer as alterações para ter o meu resultado final, para você conseguir enxergar isso, você primeiro precisa saber criar do zero, tá? Então nós vamos criar do zero porque é o passo inicial da coisa. Então, vou apertar aqui no botãozinho de criar. Vão aparecer aqui os meus objetivos. Vou selecionar o objetivo de envolvimento. Detalhe, o objetivo de envolvimento é o único objetivo... não, são dois. O objetivo de envolvimento e o objetivo de instalação de aplicativo são os únicos que me oferecem tipos de envolvimento na hora que eu for selecionar o meu objetivo. Todos os outros objetivos, ele não me oferece nenhuma outra opção aqui embaixo, tá? O catálogo oferece, mas é para eu selecionar o meu diferente catálogo, mas não vem ao caso. O envolvimento é o único que oferece isso. E aí ele me dá 3 opções aqui: engajamento com a publicação, curtidas na página ou participação no evento. Eu quero engajamento com a publicação, então é aqui que a gente vai. Aperto no continuar, ele deixa até eu dar nome para minha campanha aqui. Eu vou dar um nome para minha campanha, já vou dar todos os nomes aqui. Então o nome da minha campanha vai ser o STD Ongoing, porque é uma campanha que eu quero que ela rode sempre. Envolvimento. Então eu sempre boto essa tag inicial aqui na frente, se é teste ou se é contínua, o meu objetivo, tá? O meu tipo de campanha, então é uma campanha de distribuição. Antecede a 14ª abertura da comunidade Sobral e são os... como é que eu vou chamar esses posts? Não sei como é que eu chamo esses posts. Posts bolados. Se o meu vídeo dos bolados, esse aqui é o posts bolados. O meu primeiro conjunto de anúncio, ele é o envolvimento 60 dias. Então, já vou selecionar ele aqui. E o meu primeiro anúncio vai ser o AD1 Mamãe Me Esfria Sopa Subido. Tá? Então, vou criar esse anúncio aqui, Mamãe Me Esfria Sopa Subido. Feito. Ele criou minha campanha aqui. Tá? O que acontece? Antigamente, às vezes, o gerenciador de anúncio atualiza e a gente tem aqui uma opção muito boa, que é o filtrar por seleção. O que é o filtrar por seleção? Eu seleciono a campanha que eu quero que apareça e aperto filtrar por seleção. E aí vai aparecer só essa campanha aqui na minha seleção. O que eu vou fazer agora? Eu vou filtrar só o nome dessa campanha aqui. Então, vou selecionar aqui no filtro, Ctrl V, e ele já vai aparecer aqui, nome da campanha contém blá 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 blá. E eu clico aqui. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de trabalhar vendo só a campanha que eu estou trabalhando. Então eu coloco o filtro, o nome da campanha. Feito isso, campanha já está... faltou uma coisa. Quer configurar se vai ser CBO, se não vai ser CBO. Então se vai ter... se o orçamento da campanha vai ser a nível de campanha ou se vai ser a nível de grupo de anúncio. Eu vou colocar a nível de campanha no primeiro momento. Por quê? Se você viu lá a aula de tipos de orçamento, você sabe que quando eu faço assim, normalmente eu tenho mais resultado e tenho menos controle de quanto que é gasto em cada grupo de anúncio. E eu não faço questão de ter controle em quanto que é gasto em cada grupo de anúncio. O que eu quero é mais resultado num primeiro momento. Então, vou colocar aqui o CBO, R$30 por dia. Vou entrar aqui dentro dos conjuntos de anúncio e vou editar o meu primeiro conjunto de anúncio, que é o envolvimento 60 dias. O que acontece? Vou colocar aqui o meu público de envolvimento, tanto do Facebook quanto do Instagram. Vou colocar os dois, tá? Vou colocar os dois. Vai ser um envolvimento Face e Insta 60 dias. Acho que se eu pesquisar por 60 dias é mais fácil. Tá aqui, envolvimento Face e envolvimento Insta 60 dias. Então os dois aqui já selecionados, beleza? Vou até mudar o nome aqui, então vai ser o envolvimento FB e IG, peraí que tem que ser maiúsculo isso daqui, que senão me dá um nervoso, tá? 60 dias. E aí, eu vou colocar esses caras aqui, peraí que bugou. Vou colocar esses caras aqui somente no feed. Por quê? Porque eu quero que as pessoas se envolvam com a minha publicação no feed, eu quero que elas curtam, eu quero que elas comentem, eu quero que elas compartilhem a minha publicação. Eu não quero que elas fiquem interagindo, se envolvendo com a publicação no Stories. Não tem muito o que se envolver com essa publicação nos Stories. Tá? Então eu já vou colocar aqui o meu posicionamento, que vai ser o feed. Idade,
pô, vou colocar a idade do meu público ideal, que vai de 25. Isso aqui tá assim, eu tô sempre mudando isso daqui, mas vai mais ou menos de 25 até uns 52 anos. Eu vou botar até 50, tá? Então, de 25 até 50 anos, todos os gêneros, direcionamento detalhado, todos os dados demográficos, interesses e comportamentos, expansão desativado. Sempre deixo isso aqui desativado, tá? Cheguei na parte dos posicionamentos. Pedro, eu não teria essa ideia de colocar só no feed a campanha de envolvimento. Tem problema? Não. Você pode usar os posicionamentos automáticos. E aí, como a gente falou lá na aula de posicionamentos, você usa os posicionamentos automáticos. Depois de um tempo, você consegue ver o resultado em cada um dos seus posicionamentos e tirar fora os que não funcionam para você. No meu caso aqui, vou colocar manuais e vou fazer anúncios só no feed. Então, ó, vou tirar todo mundo aqui que não é feed. E vou fazer anúncios só no feed. Feed de notícias do Facebook, feed do Instagram, Facebook Marketplace, feed de vídeo do Facebook e explorar do Instagram. E aí eu vou ver como é que vai ficar o meu resultado em cada um desses lugares, depois através dos detalhamentos. Meu conjunto de anúncio está configurado. Então o que eu fiz aqui? Ó? Criei a campanha e criei o primeiro conjunto de anúncio. Agora eu vou criar os anúncios subidos aqui dentro. Então aqui dentro eu entro nos anúncios, aperto em editar, já está aqui o Mamãe Me Esfria a Sopa, vou selecionar aqui a minha página, Pedro Sobral, e aí ele me dá a opção aqui, configurar um anúncio, usar a publicação existente, criar um anúncio, usar o modelo da central de criativos. Eu nunca uso esse modelo da central de criativos, então para mim só existem essas duas. No meu caso aqui eu vou criar o anúncio, então ó, apertei aqui em criar anúncio. Agora eu vou vir aqui embaixo e vou selecionar a mídia, então eu vou adicionar a mídia, adicionar uma imagem e eu vou enviar aqui a imagem que está nos meus downloads do Mamãe Me Esfria a Sopa, que vai ser o primeiro que eu vou fazer. Pedro, tu já tinha mostrado no teu Instagram que tu tinha esse post do Mamãe Me Esfria a Sopa. Por que tu vai criar ele de novo? Porque eu vou mudar essa descrição aqui, então eu vou ter que criar um anúncio de novo do zero, tá? Só para dar essa explicação, caso alguém tenha ficado com a dúvida. Então, vou apertar em avançar aqui e agora eu vou pegar aqui... Opa, peraí que eu cliquei errado. Vou clicar aqui no meu documento de Word, onde estão as minhas copies, e vou pegar minha cópia do Mamãe Me Esfria a Sopa. Tá? Essa aqui ficou uma cópia bem simplinha. Ó. Então, selecionei aqui o tipo de post, vou colocar o texto. A sua mãe não está mais aqui para esfriar sua sopa, para de mimimi, um postzinho bem motivacional, mas que tem a minha identidade visual e tem esse negócio que eu falo do Mamãe Me Esfria a Sopa, tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar nenhum botão para chamada para ação, eu não estou chamando para ver minha aula, não estou chamando ninguém para nenhum lugar. Basicamente é isso daqui que eu vou fazer nesse anúncio e ele está pronto. Agora eu vou duplicar esse anúncio. Já está com o nome subido. Eu ia falar que estava sem o nome subido, mas já está com o nome subido. Vou duplicar esse anúncio e vou criar o meu AD2. O AD2 vai ser o post do... Deixa eu pegar na ordem aqui, que senão vai ficar uma confusão. Melhor momento para anunciar na internet. Vai ser o quando anunciar. Quando anunciar, subido. Tá? Então, esse aqui é o meu AD2. Alterar a imagem. Vou enviar aqui a minha imagem e vou pegar a melhor hora para vender. É quando começar a anunciar. Tinha que ser a melhor hora para começar a anunciar. A melhor hora para começar a anunciar. Vou pegar agora aqui o meu Word. Cadê você, Word? Qual que é o melhor momento para começar a anunciar na internet? E aí nesse post eu falo sobre atenção. Que as pessoas compram atenção na internet. Então tá aqui. Essa é uma das perguntas mais recorrentes no meu inbox. A resposta é clara, existem 2 melhores momentos para começar a anunciar. O melhor de todos era ontem e o segundo melhor é agora. Aí eu falo para a pessoa que ela está no anúncio, eu quebro a quarta parede, né? Eu falo para a pessoa que isso aqui é um anúncio. Enfim, também não tem nenhuma chamada para ação. Tá lindo, bonitinho, maravilhoso. Vamos para o próximo, duplicar. O próximo vai ser o anúncio os testes. Peraí que eu apaguei meu texto. Os testes. Então, esse aqui é o AD3. Testes subido. Alterar a imagem, enviar a imagem. Testes
subido. E aí vou colocar aqui o meu texto dos testes, tá? Também não tem nenhuma chamada para ação. Estou falando que eles não têm chamada para ação porque eu tenho um deles que tem um botão de chamada para ação, tá? Então eu vou apertar. Na verdade, eu poderia colocar chamada para ação para todos eles para o meu perfil do Instagram, né? Eu vou fazer isso, mudei de ideia. Não, eu não vou fazer a chamada no post, mas eu vou colocar o link do meu Instagram aqui. Então eu vou colocar o botão de saiba mais. E aí a URL que eu vou colocar vai ser a URL do meu Instagram. Opa, peraí. Ui, fiz cagada. Deu. Saiba mais e vou colocar o URL do meu Instagram. E aqui, saiba mais e aí coloco o URL do meu Instagram. Que se a pessoa clicar quando vê, ela me dá um follow no Insta, se ela já não me segue. Mas não vai gerar muitos seguidores, eu tenho certeza disso, porque não tem aqui o CTA claro de, ó, clique aqui, me siga no Insta para mais dicas como essa. Eu podia fazer isso, né? Vou fazer isso. Para mais dicas como essa, clique em saiba mais e me siga no Instagram. Aí vou pegar esse mesmo, vou pegar isso daqui e vou colocar nos outros. Vamos ver se vai dar certo, tá? Beleza. Esse aqui é o AD3, agora vamos para o AD4. Eu acho que são só 4 anúncios que eu vou fazer mesmo. Pedro, por que você não vai fazer mais? Eu vi que tinham mais imagens ali, porque eu fiquei com preguiça de fazer as copies. Essa é a verdade. E além de preguiça de fazer as copies, esse daqui é tipo muito específico para pessoas da comunidade de Sobral. Esse daqui a gente está fazendo, esse aqui a gente está fazendo, esse aqui a gente está fazendo. Esse aqui do Lookalike eu fiquei com preguiça de explicar o que era o Lookalike na copy, e esse aqui eu fiz. É só esse daqui que a gente não vai anunciar agora, no futuro. Na aula de otimização eu coloco esse aqui dentro para a gente otimizar a campanha, porque uma das maneiras de otimizar a campanha é adicionar novos anúncios. Então é por isso, porque na aula de otimização a gente vai adicionar aquele ali. Então, esse daqui agora é o do pixel do Facebook. Esse aqui do pixel do Facebook, enquanto eu escrevia ele, eu tive a ideia de fazer uma chamada para ação para o meu YouTube, para a aula onde eu falo sobre pixel do Facebook. Então, eu fiz a copyzinha aqui marota e eu vou fazer a chamada para ação para um vídeo do YouTube onde é a minha aula de pixel do Facebook. E aí eu explico basicamente no texto o que é o pixel de Facebook, blá, 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 blá. Assim, isso não vem muito ao caso, porque isso é muito específico meu, tá? É tipo assim, qual que é a postagem? Coloca ou não coloca o link de Saiba Mais? Cara, você só coloca o link se fizer sentido para você naquele determinado post. Se você quiser fazer aquele teste. Não tem regra. Eu ia fazer sem o link e tava tudo bem. Aí eu resolvi colocar o link do meu Instagram nos outros. Aqui, enquanto eu estava criando, eu resolvi colocar o link. Olha só. Ficou Pedro Sobral, site educacional. Eu queria que desse para colocar um título aqui. Será que vai ficar todos esse Pedro Sobral, site educacional? O bom é que rima. Não gostei disso. Vou deixar assim. Não vou. Não vou. Mudei de ideia de novo. Esses daqui eu não vou colocar botão. Só vou colocar botão naquele lá do Facebook. Não vou. No futuro eu posso testar. É outro teste. Aí, ó. Toda vez que você fica numa dúvida, isso é um teste. O que eu posso fazer? Cara, no futuro eu posso testar, colocar o botão e ver o que acontece. Posso colocar o botão e ver se o negócio funciona. Vou ter que apagar agora essa chamadinha do Saiba Mais aqui. Então, no futuro, tá aqui, ó. Quando eu for otimizar essa campanha, na aula de otimização, eu vou até escrever isso, senão eu vou esquecer. Na aula de otimização, vou escrever aqui no meu documento auxiliar, é o documento que ninguém vê. Na aula de otimização, não, na real que eu vou escrever aqui. Testes para fazer. Usar o post do Lookalike e testar anúncios com e sem botão de chamada para ação. Aí, ó, tá vendo? Fiquem na dúvida. Você também vai ficar.
Você sempre vai ficar na dúvida. Por quê? Porque fazer tráfego são sempre vários caminhos, várias estradas. E a questão é, se você não caminhou se você decidiu ir pela direita e não pela esquerda, não quer dizer que no futuro você não possa voltar e ver como é que é ir pela esquerda, entendeu? O problema é vocês acharem que toda decisão ela é para sempre. Eu fiz assim, depois eu posso mudar, beleza? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente fez o nosso primeiro conjunto de anúncio e dentro dele eu adicionei meus 4 anúncios. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou duplicar esse cara aqui. Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse cara aqui. Então, eu vou criar uma cópia e eu vou mudar o nome dessa cópia aqui e o público dessa cópia para o conjunto de anúncio 2 e vou apagar o nome subido, tá? Porque subido é só o primeiro que eu criei. Tá? Só que antes de fazer isso, eu vou apertar para ele revisar e publicar essas alterações aqui já. Então, ó, vou pegar aqui, vou apertar em revisar e publicar. Por quê? Eu tenho a impressão de que o subido funciona melhor quando a gente faz isso. Quando você sobe os primeiros anúncios, aí o Facebook cria esses anúncios dentro do Facebook e aí a partir de agora eu começo a replicar eles. Então, ó, feito. Minha campanha sumiu, ó. Tá vendo que ela sumiu? Às vezes é por causa do filtro. Aí é só mudar o filtro aqui. Eu vou botar aqui, ó, posts. Ó, apareceu, posts bolados. Às vezes o filtro aqui buga a campanha e faz ela sumir, mas ela apareceu agora. Então o que eu vou fazer? Vou duplicar esse conjunto de anúncio aqui. Vou duplicar nessa mesma campanha. Esse aqui vai ser o 01. E vou colocar aqui, cadastraram na aula ao vivo. Puf, esse aqui é o meu 01. Aí o que eu faço? Excluo esses carinhas aqui para manter a minha hierarquia bonitinha. Vou pegar meu público de quem cadastrou nas minhas aulas. Tem que o page aula 180 dias. Esse conjunto, tudo isso daqui de baixo já está configurado. O que faltou fazer? Faltou entrar aqui nos anúncios e tirar o nome subido. Como é que eu posso fazer isso? De 3 maneiras. Eu posso clicar no lapisinho aqui do lado e apagar o nome subido e salvar como rascunho. Eu posso entrar em cada um deles, apertar no botão editar, apagar aqui em cima e tá feito, tá alterado. Ou eu posso fazer da maneira mais rápida, que é seleciona todo mundo, clica nessa setinha, localizar e substituir, localiza todo mundo que contém a palavra espaço, tracinho, espaço, subido e substitui por nada, só não escrever nada ali. E aí, ó, o texto atual é esse e o novo texto vai ser esse. Salvei como rascunho, pronto. Então, tá pronto o meu segundo conjunto de anúncio. O que a gente acabou de fazer? Acabei de implementar isso daqui que eu falei para vocês que eu ia implementar. Agora, o que eu vou fazer? Vou duplicar esse cara aqui e vou criar o conjunto de anúncio 13. Depois eu vou duplicar o conjunto de anúncio 13 e vou criar o 4. Tá? O conjunto de anúncio 3 é esse daqui. Eu até já posso ficar com esse nome no Ctrl C aqui. Por isso que eu sempre faço essas colinhas. O processo ele fica muito rápido. Claro, é que eu estou explicando aqui enquanto eu estou falando, mas subir uma campanha dessas daqui, mesmo que do zero, não é mais do que 7 minutos. E sim, o número ímpar é para expressar a exatidão. Tá? Então esse aqui é o 02. Ah, fiz cagada. Não precisava ter copiado esse comecinho aqui. Esse aqui é o 02, lookalike 1% do envolvimento 30 dias. Então agora eu venho aqui, excluo esse público que está adicionado. Vou digitar aqui 30D, ó, já está aqui, ó, lookalike do Instagram. Assim, eu vou fazer do Instagram porque eu tenho mais engajamento no Instagram do que no Facebook. Então, lookalike do Instagram 30 dias. Ai, mas e se você quisesse fazer o do Facebook? Eu posso caminhar essa estrada outro dia. Lá, ó, vou pegar aqui, ó, testes para fazer. Testar o lookalike do envolvimento Facebook, ao invés do IG. Aí, ó, que bonito. Testes e mais testes para fazer. Agora que esse aqui, agora esse aqui está pronto, eu não preciso mudar os anúncios dentro dele, porque já está todo mundo sem o nome subido. Duplica, sempre mantém isso daqui, ó. Isso daqui é o novo subido, né? Mostrar reações, comentários e compartilhamentos existentes em um novo anúncio. Sempre mantém isso daqui ativado, mas sempre faz o subido dessa maneira para garantir que vai dar certo, porque eu já vi não dar certo, entendeu? Essa que é a questão. E aqui a gente vai fazer o interesses multiloco.
E ele segue sendo 0,2 porque ambos estão na mesma hierarquia. Eu não mudo hierarquia entre públicos frios, tá? E o que quer dizer não mudar a hierarquia? Mudar a hierarquia seria o seguinte: apertar na setinha aqui e excluir esse público. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é simplesmente apertar no xizinho. E aí eu não vou estar excluindo ele da minha campanha. Mas eu simplesmente não vou estar anunciando para ele. Mas também não estou excluindo ele. Então os dois estão na mesma hierarquia. Esse 02 e esse 02. E aí o interesses multiloco que eu vou fazer aqui vai ser aqui, ó, direcionamento detalhado, editar. E aqui eu vou colocar interesses. Se eu apertar aqui em sugestões, já vão aparecer vários. Por quê? Porque são os interesses que eu usei nas minhas outras campanhas, tá? Então eu vou pegar aqui palavra-chave, Google Analytics, AdWords. AdWords é bom, pay-per-click, geração de leads, Web Analytics, landing page. Ó, aí aqui já começa a ter uns que estão muito amplos, estratégias de marketing, marketing via e-mail. A gente conversou sobre tudo isso, sobre como criar esses públicos nas aulas de públicos, né? Públicos de interesse. E aí eu vou pegar as pessoas que têm interesse nisso e vou limitar pela galera que é um pouquinho mais nerd. Então eu vou pegar o cara que tem interesse no Star Wars. Star Wars filme, sugestões. No Yoda, no R2D2, no Chewbacca, interesse em Jedi. E aí vou pegar também Naruto, Dragon Ball Z. Eu quero a galera raiz. E deu. Por quê? O meu multiloco é esse. É os caras que têm interesse em marketing, têm interesse em umas coisas mais nerd. Ai, mas e se você não colocasse isso? Testar no futuro. Interesses mais específicos sem os interesses mais nerds. Aí, tá feito, entendeu? Sem estresse. Sem estresse, você simplesmente deixa para testar depois. Sempre vai ter o que testar depois, beleza? E aí, venho aqui, não preciso ir em nenhuma aba, na verdade, mas tá tudo certo, bonitinho. Revisar e publicar. E a minha campanha vai aprovar agora e vai começar a rodar. E aí o que vai acontecer? Agora eu vou esperar alguns dias, 7 dias provavelmente, e aí eu volto para otimizar não só essa campanha que a gente criou junto, mas eu volto para otimizar também a minha campanha de vídeo, tá? Porque eu já tinha uma campanha de distribuição de vídeos, que é basicamente igual essa daqui, só que ela tem menos verba. Ela não é CBO, essa daqui o orçamento está no nível da campanha. E por que essa daqui o orçamento está no nível da campanha? Porque eu não me importo quanto que ela vai gastar em cada um desses conjuntos de anúncio. Já a minha campanha de vídeo, ela tem menos verba, eu gasto acho que R$20 por dia nela. É isso aí, 25, um pouquinho menos. Deixa eu ver. Ó. Seleciona todo mundo, essa aqui é a campanha de vídeo. Orçamento... R$25 por dia. Então eu gasto R$25 por dia nessa campanha aqui, e aqui eu faço questão de ter o controle do quanto que eu estou gastando em cada um dos meus públicos. E aí, como eu quero mais controle aqui, eu mesmo digo quanto que ele pode gastar por dia nesse conjunto de anúncio, quanto que ele pode gastar nesse, quanto que ele pode gastar nesse. E dentro de cada conjunto de anúncio aqui eu tenho 4 anúncios de vídeo diferentes. Então, na semana que vem, na semana que vem para ti vai ser na próxima aula eu vou voltar aqui para otimizar essas duas campanhas, tanto as campanhas de vídeo quanto as campanhas dos posts bolados. Beleza? Então, tamo junto, espero que você tenha curtido. Implementa agora, não exatamente o que eu fiz nas tuas campanhas de distribuição de conteúdo, mas entende a tua distribuição de conteúdo, entende o conteúdo das aulas anteriores e eu tenho certeza que você vai conseguir tomar a melhor decisão. Se ainda assim você ficar com dúvida, é claro, sempre tem uma comunidade Sobral pronta para te ajudar, só postar tua dúvida lá, beleza? Tamo junto então e até a próxima aula.